para a gente poder entender o Estado, né, como funciona o Estado brasileiro, nós temos que compreender coisas básicas sobre a nossa sociedade brasileira. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista é uma sociedade dividida em classes sociais. Uma classe dominante e uma classe dominada. Uma classe que é dona dos meios de produção, da terra, das fazendas, das fábricas, dos meios de comunicação, e uma classe dominada que vende seu trabalho barato para essa classe dominante. Então, o trabalho da classe trabalhadora produz riqueza que é apropriada pela classe dominante, que paga um saláriozinho de merda para a classe dominada. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender é esse pano de fundo, né? A sociedade brasileira é uma sociedade dividida em classes. E o Estado brasileiro, ele nasce nessa sociedade dividida em classes, tá certo? E a gente tem que entender a forma como o Estado nasce, né? Para a gente entender por que é que hoje nós vivemos como a gente tem o governo que tem, tá certo? E a gente tem a economia que tem, a gente tem a sociedade que tem, a gente tem os problemas que tem, tá certo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Mas aí vocês vão dizer assim para mim, ô cabeça branca, o que é o Estado, né? Então, eu vou rapidinho só para a gente poder se situar, tá? Estado é diferente de governo, tá? O Estado é toda essa máquina que faz a administração e a gestão da sociedade, entendeu? Então, isso é o Estado. Então, toda essa máquina que nos governa é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem 3 pedacinhos. Brasília, né? Quer dizer, União, né? Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Então vocês veem que é uma máquina, é um aparelho para nos governar, tá entendendo? Que tem seus ministérios, que transa com muito dinheiro, grana do orçamento público federal, do orçamento estadual, do orçamento municipal. O Estado é a instância que administra a nossa sociedade, tá certo? Então, entra governo, sai governo, o Estado está aí, tá entendendo? O Estado, por exemplo, pode entrar um governo filho da puta que diz o seguinte, pô, eu vou desmontar o Estado, entendeu? Eu vou fazer do Estado o Estado mínimo, entendeu? Como está fazendo hoje o governo da Argentina, tá? Aí, chegamos numa outra definição. Então, Estado é o aparelho que nos governa. Governo é o grupo que vai tomar conta daquele aparelho durante um certo tempo. Você está entendendo? A gente faz eleição de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, a gente escolhe um grupo, entendeu? Que escolhe numa eleição um grupo. Esse grupo é eleito e ele vai tomar de conta do Estado. Ele vai chegar no Estado, vai sentar lá, vai designar os ministros, os secretários, para onde que vai o dinheiro, vai ter uma bancada no Congresso, ou seja, o governo ele muda, o Estado não, o Estado está ali, tá? Aí você vai dizer assim, pô, então quer dizer que o Estado não muda? Não, o Estado muda muito, tá entendendo? O que eu estou dizendo para vocês é que a estrutura do Estado e a função do Estado, que é nos governar enquanto sociedade, isso é o Estado. O prefeito ele assume, aí ele vai fazer os seus secretários, ele vai distribuir grana pelas várias secretarias, e ele está ali assinando, mandando, ele exercendo o poder do Estado, para o qual ele foi colocado por aqueles 4 anos. Então, governo é uma coisa, Estado é outra, tá entendendo? Às vezes a gente vai falar aqui, mas vocês são homens e mulheres inteligentes, vocês vão saber bonitinho, né? Ah, o Júlio está falando do governo, estou entendendo essa manha do governo do Estado. Então, nós vamos dar mais um passo que eu vou explicar para vocês como é que nasceu o Estado e a forma com que o Estado nasceu. O Estado não é só o Estado brasileiro, tá? Mas o Estado na sociedade capitalista ocidental, tá? Como é que nasceu o Estado? E a gente poder entender como o Estado nasceu lá na Europa, vocês vão ver quanta coisa aconteceu naquela época que parece estar se repetindo na nossa época. Mas deixa eu fumar um cigarro rapidinho e a gente vai discutir, então,
o nascimento do Estado Nacional, tal como a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Itália, no Paraguai, o Estado, tá bom? Saca só, falei para vocês que o Estado que se instalou aqui no Brasil é o Estado europeu, né? Europa, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Mas assim, como é que nasceu o Estado lá? O Estado lá, ele nasceu de uma briga que havia entre vários senhores de terra, né? Que eram senhores que tinham terras, exércitos, que tinham moedas diferentes, eles tinham castelos, eles tinham servos que trabalhavam para eles 24 horas por dia, 365 dias no ano, para aquele senhor. Então você tinha vários senhores, né? E você tinha esse problema, que cada senhor queria ser o rei, entendeu? E eles viviam brigando entre eles. Até que num determinado momento, aquelas sociedades consensuaram de que haveria um só governante, o rei, entendeu? E aqueles senhores, eles iam abrir mão do poder deles para aquele rei. Então, em vez de eu ter poder sobre o meu feudo, sobre a minha terra, sobre a minha fazendona cheia de servo, com um exército, quem passa a ter o poder é o rei, tá certo? Então, o Estado moderno, tal como ele existe aqui no Brasil, ele nasceu sob vamos dizer assim, sob dois imperativos, né? Ele nasceu sob dois movimentos. O primeiro movimento, separar a religião da política. Tá. Naquela época, pessoal, quem mandava na política era o Papa, né? O Papa, a igreja fazia uma leitura meio malandra, né? Daquela passagem do Evangelho que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares no céu será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então os papas, eles pegaram esse pedaço do evangelho e começaram a se meter na política, porque afinal de contas eles eram sucessores de São Pedro, tá certo? Então, aí eles faziam reis, eles destronavam reis, eles mobilizavam exércitos para fazer guerra. Os papas. Vocês devem ter escutado falar de um troço chamado as cruzadas, né? Quando eles foram lá invadir Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos. Aqueles exércitos foram mobilizados pela igreja, foram mobilizados pelo Papa. Então, o Papa, entendeu? Ele se metia na política, não tinha separação entre a política e a religião, entre a igreja e o Estado, como a gente chama hoje, tá certo? Aí vem a reforma protestante. Martinho Lutero, que foi o cara que rachou a igreja católica, ele dizia o seguinte: não, o Papa, ele atua numa dimensão espiritual. A política não é uma dimensão espiritual, é uma outra dimensão, é a dimensão da política. Então, o espiritual, o religioso, tem que estar longe da política. Entendeu? Porque quando a religião, ela se mete na política, só dá merda. O próprio Lutero. E aí, pessoal, vocês que são evangélicos, eu vou dar uma cobrada em vocês, tá certo? Porque hoje, no governo passado, o antigo presidente, ele era tido quase que um messias, e muitos pastores, eles acabaram fazendo de novo essa aliança entre o Estado, o governo e a religião. E não foi bom para a religião, entendeu? Foi bom para o governo, para a religião não foi bom. Foi bom para o governo, não para as igrejas evangélicas, que hoje estão rachadas, né? Então, naquela época era isso, o Papa se metia na política. Então, a primeira coisa é o seguinte: o que é que funda o Estado moderno? Primeira coisa, a separação entre religião e política. Segunda coisa que funda o Estado moderno é que o Estado, só ele pode usar força. Antigamente, cada senhor tinha seu exército, e era por isso que eles faziam guerra entre eles. Quando o Estado foi construído na Europa, lá pelo século XVI, por aí assim, entendeu como é que é? Teve essa coisa de que você centralizou a questão do uso da força. Só o Estado pode fazer uso da força. Só o Estado pode mobilizar exército. Só o Estado pode ter polícia. Não é hoje assim? Não tem a Polícia Federal? De quem é a Polícia Federal? É do Estado.
De quem é o ICMBio? É do Estado. De quem é o IBAMA? É do Estado. De quem é o IPAAN, que faz fiscalização lá na nossa unidade de conservação? É do Estado, entendeu? Ou seja, só o Estado pode exercer a força. Só o Estado pode andar armado. Só o Estado... Entenderam como é que é o negócio? Então, é o Estado. É esse modelo de Estado que veio para o Brasil na época da colonização. O português, ele traz esse modelo de Estado para cá. Um rei, uma religião, no caso, a religião católica, tá certo? E o domínio, entendeu? E o domínio do território por parte desse rei que ficou lá do outro lado do mar, entendeu? E que eles trouxeram o Estado deles aqui para o Brasil e desconheceram o fato de que havia outros estados, de que havia outras nações, que não era só a nação portuguesa, não era só a nação europeia. E eles destruíram esses estados, destruíram essas nações, 8 milhões de indígenas que viviam na Amazônia brasileira. O quê? Porque eles tinham, né, eles tinham duas coisas, eles tinham a religião, né, e eles tinham a pólvora, né? Eles eram muito bem armados e eles trouxeram doenças, então acabou com essa população inteira. Então, quando eles invadiram o Brasil, quando eles invadiram isso que hoje a gente chama de Brasil, entendeu? Eles trouxeram a sua forma de organizar a sociedade para cá, tá entendendo? Ou seja, esse estado que nós vivemos hoje, ele é um estado, tá certo, que foi importado da Europa e que não tinha nada a ver com a realidade daqui de onde hoje a gente chama de Brasil. Tá? Quando o português chegou aqui, pessoal, ele encontrou várias nações, ele encontrou vários estados. E quando o espanhol chegou ali na América espanhola, Peru, Bolívia, Venezuela, Argentina, ele encontrou estados enormes, inclusive com reis. E eles destruíram isso tudo. Quer dizer, quando o Estado europeu ele vem para cá, ele destrói os outros estados que existem. Eles destroem as outras formas de organização da sociedade que existe. E detalhe, o Estado que havia aqui não era como o Estado português. As formas de governo da sociedade que tinham aqui onde hoje a gente chama de Brasil, tá? Eram completamente diferentes do Estado português, porque eram formas de organizar a sociedade que não era baseado na divisão em classes sociais, porque já o Estado lá na Europa era dividido, entendeu? Era um Estado, uma sociedade dividida em classes sociais. E aí vai entrar o outro capítulo que eu quero falar para vocês, tá vendo? Então, o português chega aqui do Brasil, ele encontra nações com governo, mas é uma forma de governo diferente daquela do português. Por quê? Porque lá em Portugal, a sociedade já estava dividida em classes. Já era uma sociedade dividida entre exploradores e explorados. E quando esse Estado vem para cá, esse modelo de sociedade vem para cá, ele destrói as outras sociedades. Ele destruiu as sociedades indígenas. Ele destruiu as sociedades lá na África. Na África, pessoal, tinha reinos inteiros. Eles foram lá e destruíram tudo. Por quê? Eles impuseram a sua forma de Estado, a sua forma de sociedade, para poder garantir o tráfico de escravos para as suas colônias. Tá certo? E aí, pessoal, tem uma outra essa coisa que eu quero ressaltar com vocês. Nós somos um país colonizado. Tá certo? Nós somos um país que foi invadido por um povo estrangeiro. Meus antepassados eram indígenas e viviam aqui no meio da mata, como os antepassados de vocês. E eles viviam nessas matas há 10, 15 mil anos. Há 500 anos atrás vem o português. E ele destrói isso tudo, ele destrói essas sociedades todas. Uma das raízes da nossa miséria, do nosso abandono enquanto Amazônia, é o fato de que as sociedades que haviam antes do português chegar foram destruídas pelo português. Porque o português precisava de escravo para trabalhar nas suas fazendas. O português precisava de mão de obra escravizada para tirar as chamadas drogas do sertão,
para poder mandar para Portugal. E aqui na Amazônia não foi diferente. A dificuldade que o português teve, entendeu, de escravizar o indígena, ele teve uma dificuldade danada, ele entregou na mão dos padres. Os padres foram lá, ó, iludiram os indígenas, levavam os indígenas para uns grandes chamados aldeamentos, né? E ali ele concentrava a mão de obra que trabalhava para o rei de Portugal. Você está entendendo? Então, essa sociedade que nos invade traz o seu Estado e destrói as outras formas de organização da sociedade que tinham aqui. E que eram muito interessantes, gente. Para vocês terem uma ideia, tinha sociedades aqui nessa região aqui do Cerrado, Mato Grosso, Goiás, em que você só tinha um governante na época que eles se juntavam para plantar coletivamente para poder caçar. Na época da seca, eles saíam das suas várias aldeias espalhadas pelo território e eles faziam um aldeamento gigantesco, assim, com milhares de indígenas. E ali eles passavam a época da chuva, plantando, festando, comendo, dividindo o alimento. Quando passava aquela época do plantio e da colheita, aí eles voltavam lá para as suas aldeias, entendeu? Ou seja, você só tinha governo na época do plantio e da colheita. Você não tinha governo para sempre, como é aqui no Brasil. Você tinha um governo que ele só se organizava, entendeu? Para poder prover à sociedade dos bens que ela precisava para poder sobreviver, entendeu? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça. Esse modelo de Estado destruiu outras formas de organização que existiam aqui antes da chegada dele, português. Oi, pessoal, bom dia para vocês todos e todas. Já amanheceu aqui em Manaus. Eu fiz um pouquinho da nossa videoaula ontem à noite. Então, hoje, esse dia quente, vamos continuar o nosso bate-papo. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse livro aqui, dessa Linda Hopper, é grossão, mas é muito bom de ler. É um livro, a história do Martinho Lutero. Aquele cara que eu falei para vocês que rachou a Igreja Católica, fez a Reforma Protestante, que resultou no nascimento das igrejas evangélicas, tal como a gente conhece hoje. Foi esse cara, era um padre agostiniano que rachou com o Papa, com a Igreja Católica, tá certo? E que instaurou uma outra forma de organizar como igreja, no caso, como igreja evangélica, como igrejas protestantes, né? Eu acho esse cara fantástico, né? Porque ele foi a partir dele que todo aquele domínio que a Igreja Católica tinha sobre os povos, sobre as nações, entendeu? Foi quebrado, tá entendendo? Não vou nem entrar nos desdobramentos históricos disso, né? Porque se substituiu uma dominação pela outra, mas isso é outro papo. Mas é um cara fundamental, por exemplo, para o nascimento da ciência. Você está entendendo? A ciência nasce quando Lutero diz o seguinte, ó, cada pessoa com a sua consciência lê a Bíblia e interpreta o mundo. Não é a igreja, não é o Papa que vai dizer como você tem que interpretar o mundo, como é que você tem que viver a sua vida, como a sociedade tem que se organizar, como o Estado tem que funcionar. É o escrutínio da consciência das pessoas, né? Então, o Lutero é um cara fundamental. Eu quis mostrar esse livro para vocês para dizer o seguinte, pessoal, tem que ler. Ah, mas eu não sei ler direito. Sabe sim, porque você vai na igreja, você lê a Bíblia, porra. Como é que você não sabe ler direito, caralho? Entendeu? Então, precisamos ler, entendeu? Quem sabe mais, pode mais. Informação é poder. Já cansei de dizer isso aí pelo beiradão, tá certo? Mas a gente vai continuar a nossa conversinha de hoje, né? Que eu parei ontem dizendo como o português trouxe, quando o colonizador veio, ele pegou e ele trouxe o modelo de Estado que ele tinha lá na Europa, lá em Portugal, o rei, a nobreza, né? Explorador, explorado, entendeu? E ele trouxe para cá, tá certo?